É isso aí, pessoal, dando continuidade então ao nosso estudo, estávamos falando dos objetivos gerais da nossa auditoria, na verdade, do auditor, e agora nós vamos trazer informações nessa questãozinha aí para você. Vai na telinha para a gente ver. Então, questão de prova para você, para a gente ver o que caiu aí no TRT da 24ª região. Ao conduzir uma auditoria de demonstrações contábeis, são objetivos gerais do auditor obter segurança. Aí veja lá. Razoável ou total? Primeira coisa, né? Razoável ou total? Veja lá. A letra A e a letra B falam de segurança razoável. E a letra C fala de segurança total. Vamos ver. A letra D, segurança total, e a letra E, segurança total. Eu vou ler uma das alternativas, mas daqui eu já tiro que a letra C e a letra D estão fora, né? Não, vamos fazer aqui já. A gente faz de uma forma que você possa entender. Ó. A segurança pode ser total? Não. A segurança deve ser razoável, é o que diz a palavra ali, né? Bom, é objetivo geral ou são objetivos gerais do auditor obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante devido à fraude ou erro, possibilitando que o auditor expresse opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, quando ele fala aqui, ó, razoável, beleza. Aí ele cita aqui para nós, né, na situação aqui, ó. Aí ele diz, razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção. Vamos ver entre a letra A e a letra B. Irrelevante. Aí tem ali, distorção irrelevante. A letra B já está fora também. E a letra D, a letra E, também. A distorção está livre de distorção relevante, né? Então o gabarito da questão foi a primeira que nós lemos mesmo, né? Mas é interessante, né, que esse gabarito aqui é justamente feito baseado em você não precisar ficar lendo todas as alternativas com tudo. Olha aqui para mim. Basta ler pequenos trechos ali e fazer comparação das diferenças que a gente já chega na resposta rapidamente. Aliás, essas questões grandes muitas vezes são resolvidas com uma breve leitura, né, dos tópicos mais importantes, tá bom? Então toma cuidado com a questão grande, que às vezes é só você ler a pergunta e voltar para o texto dela para a gente poder matar a questão. Vai na telinha. Então, gabarito aqui, a alternativa a letra A. Bom, requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis. Então, quais são os requisitos éticos? Né? Quando a gente fala de ética, a gente fala de valores, né? Quais são os requisitos que atribuem valor ao trabalho que é feito à auditoria de uma demonstração contábil? Então, primeiro requisito ético para o auditor contábil é a integridade. O auditor contábil deverá ser direito, franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais, o que inclui também, né, ou pelo menos a auditoria de demonstração contábil deve ser franco, direito e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais, o que inclui também uma negociação justa e baseada em verdade. Então, negociação justa e baseada em verdade também entra aqui, tá certo? Então, quer dizer, integridade. Olha aqui para mim. É interessante que a integridade demonstra uma coisa, quando a coisa, é muito complicada a integridade quando a gente vê, por exemplo, demonstração da empresa, um demonstrativo contábil, e para os terceiros é uma coisa e quem está lá dentro da empresa sabe que é outra. Então a integridade é você parecer para fora aquilo que você é por dentro, né? Então tem pessoas que são assim, para a gente poder falar sobre integridade. Tem pessoas que estão num ambiente, elas são uma pessoa, estão no outro ambiente, elas são outra, no terceiro ambiente ela é uma terceira. Ela não tem integridade, ela na verdade ela tem múltiplas facetas. A empresa não pode ser assim, né? Na auditoria a gente tem que ter a empresa e ela tem que ser exatamente aquilo que ela está demonstrando no demonstrativo contábil. Quer dizer, então tem que ser aquilo ali, não pode ter várias facetas, né? Você, por exemplo, o meu demonstrativo fluxo de caixa está uma coisa correta, mas a demonstração do resultado do exercício está totalmente errada. Então, na verdade, tem que ter integridade em todo o processo. Tudo bem? Volta lá. Objetividade. Ele fala assim, ó,
O princípio, então, da objetividade impõe a obrigação de não comprometer seu julgamento profissional ou do negócio. Então, na verdade, o auditor, né, quando vai fazer ali a sua auditoria da demonstração contábil, não pode comprometer o seu julgamento profissional ou do negócio em decorrência de comportamentos tendenciosos ou conflito de interesses ou influência indevida de outras pessoas. Então, alguém pode chegar assim e, como é que se diz? Contaminar o auditor. Olha aqui para mim. Você vai auditar aquela empresa alfa lá, hein? Você vai auditar eles? Ih, lá só tem problema. Já está contaminando. Influência indevida de terceiros, né? Ou você vai lá fazer a auditoria lá do pessoal? Era eu que era para ser chamado, hein? Tomara que você tenha muito problema, né? O verdadeiro mensageiro da agonia, né? Então a pessoa que a princípio já tem um conflito de interesse com você está te fazendo de alguma forma perder a objetividade. Você já fica tendencioso. Não, você, né? De quem que é aquela empresa mesmo? Daquela família? Ixi, só deram problema, né? Todo mundo lá é ladrão. Então, na verdade, você já chega para poder fazer a auditoria na empresa já com uma tendência a acreditar que você vai encontrar a qualquer momento, você vai encontrar o problema, né? Um problema de falta de emissão de nota, de falta de pagamento de tributo, o camarada está todo irregular, porque de alguma forma você já veio com essa tendência, já veio com esse conflito de interesse, já veio com influência de terceiros indevida. Tá certo? Então, faltar a objetividade, falta um requisito ético importantíssimo. Então, o auditor, para poder dar o seu parecer, né, de uma forma confiável e idônea, ele vai ter que ter essa objetividade como um dos seus requisitos. Continuando, vai na telinha. Competência e zelo profissional. Então, a competência profissional consiste em atingir e manter o conhecimento e a habilidade profissionais no nível necessário para que clientes ou empregadores recebam um serviço profissional adequado. Então, essa competência profissional é muito importante, né? Ela é extremamente importante. Então, você atingir e manter esse conhecimento já é algo extremamente importante. Habilidade profissionais, quer dizer, tudo aí aqui tem a ver com a competência. Já o zelo profissional é agir de forma diligente, de forma zelosa, de forma cuidadosa, de forma exaustiva, de forma tempestiva, de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis. O que se espera então do nosso auditor? Que ele tenha competência, e competência tem a ver com conhecimento, com habilidade, que ele tenha zelo. Zelo tem a ver com cuidado, tem a ver com uma forma exaustiva, ou dentro do prazo, tempestiva que é dentro do prazo, né? Como a gente já viu aqui na matéria relacionada ao processo administrativo fiscal. Olha aqui para mim. Então, um auditor que é incompetente não tem condição de dar um parecer confiável, não é verdade? Ele tem incompetência, ele não consegue encontrar os problemas ali da empresa. Ele, a princípio, tem uma inconsistência nos seus resultados, ele mesmo tem dúvida naquilo que ele vai falar, então já temos um problema. A outra circunstância, a falta de zelo, é quando ele está lá, às vezes, cheio de serviço, né? Tem várias auditorias para fazer, pegou várias para poder resolver, e aí, ao mesmo tempo, ele quer dar parecer em uma, está com problema na outra, está sem... estou sem tempo, professor, então agora eu vou fazer do jeito que dá. Então, essa falta de zelo é normalmente fazer as coisas com atraso, é fazer as coisas sem cuidado, né? Então, na verdade, muitas vezes nós nos deparamos com esse problema em alguns auditores independentes, né? Quer dizer, situação específica do problema do auditor no seu cuidado, no seu zelo com o trabalho. Volta na telinha. Bom, além dos requisitos integridade, objetividade, competência e zelo profissional, nós temos também, confidencialidade ou sigilo. Então, confidencialidade eu acho que é extremamente importante, um requisito talvez essencial no caso aqui. O que é essa confidencialidade? Respeitar o sigilo das informações que ele obteve por decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais e, portanto, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação, nem usar as informações para a obtenção de uma vantagem pessoal ilícita
pelo auditor ou por terceiros. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui para mim. Nós sabemos que o sigilo que está sendo citado aqui é o sigilo profissional, aquele de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, é um sigilo que é defendido constitucionalmente, não pode ser aberto a qualquer pessoa. Então o auditor independente que está na empresa, ele vai receber várias informações, tanto da empresa que ele está auditando, quanto dos clientes e fornecedores que ele vai entrar em contato, ou que ele vai receber informações. Então, de toda forma, ele não pode usar essas informações nem para passar para terceiros, né, porque o sigilo é profissional, mas tem que ser resguardado, não pode passar para terceiros, e também não pode ser utilizado em vantagem própria. Tipo, né, eu estou aqui com um monte de situações aqui, professor, e eu fiquei sabendo, né, porque eu estou ali fiscalizando a empresa, que as ações não vou nem citar nome de empresa, senão você já vai pensar que eu estou fazendo fofoca, né? As ações da empresa tal devem cair astronomicamente, porque eu vi os dados do balanço patrimonial dela e eu também descobri que ela estava com uma baita de uma falcatrua e ela vai ter que fazer alguns ajustes na contabilidade. Então isso não tem jeito de esconder, os caras estão ferrados. Aí você já liga para os seus amigos e diz, olha, vende tudo, né? Vende as ações todas. Claro, você está obtendo, através de uma informação do trabalho, uma vantagem ilícita, né? Ainda mais se você estiver cobrando comissão do pessoal, ferrou, né? Quer dizer, vantagem extremamente irregular. Então, esse tipo de situação vai totalmente contra um requisito ético que se espera do nosso auditor independente, que é justamente a sua confidencialidade ou manutenção do sigilo. Volta na telinha. Então, guarde isso aí, né? Tratamos aqui do sigilo profissional, né? Vamos só lembrar aqui uma coisa que eu quero que você relembre nessa situação, que nós temos no sigilo, o sigilo profissional, o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Esse é o novo esquema do sigilo hoje para quem está estudando para uma prova para concurso, né? A partir de 2017, o STF declarou que o sigilo fiscal, ele a princípio protege o sigilo bancário. Então, as informações que estão dadas pelo contribuinte aos bancos são protegidas pelo sigilo fiscal, que não poderá ser quebrado mediante somente... Então, o sigilo bancário pode ser quebrado pelo sigilo fiscal, mas na verdade não vai ser quebrado. Ele, a princípio, ele é entregue para que o sigilo fiscal o proteja. E o sigilo bancário, a princípio, quando ele é entregue para a fiscalização, ele é entregue mediante um mero processo administrativo regular. Quer dizer, basta um processo administrativo para que você possa ter acesso a esse sigilo. Fechou? Mas o sigilo fiscal, então, protege o sigilo bancário e só pode ser quebrado em situações previstas no próprio artigo 197 e 198 do Código Tributário Nacional. Então, só nas situações ali previstas, tá certo? E o sigilo profissional? É aquele que é garantido pela Constituição, artigo 5º da Constituição. Então, quando a gente fala do sigilo que o auditor deve ter no seu trabalho, ele está cumprindo o artigo 5º da Constituição. Quando você fala que o sigilo fiscal deve ser defendido, o fiscal está cumprindo o artigo 197 e 198 nas situações que o sigilo é garantido e somente em situações excepcionais é que nós aceitamos a quebra do sigilo. Tá certo? Então, é claro, né, que é necessário que o nosso auditor cumpra esse requisito ético de confidencialidade e de sigilo. Tá bom? Comportamento profissional, outro requisito ético, que se espera aí de comportamento profissional do nosso auditor. Bom, obrigação de cumprir as leis, obrigação de cumprir os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que o profissional da contabilidade sabe ou deveria saber possa desacreditar a profissão. Então, quando a gente fala desse comportamento profissional, é a obrigação de cumprir as leis, né? Os regulamentos,
Evitar ações que o profissional da contabilidade sabe ou deveria saber possa desacreditar sua profissão. Ainda sobre o comportamento profissional, os auditores devem ser honestos e verdadeiros. Veja, auditores devem ser honestos e verdadeiros e não fazer declarações exageradas sobre os serviços que podem oferecer, as qualificações que têm ou a experiência que obtiveram. Isso aqui é um ótimo conselho para alguns profissionais, não só para auditores. Olha aqui para mim. Então tem o pessoal que, a princípio, come sardinha, rota bacalhau. Pois é mais ou menos o que está aparecendo aqui, né? Quer dizer, o camarada vai chegar para fazer auditoria e já fala logo, ó, pode deixar que a empresa vai ser 100% auditada. Mentira. Já está mentindo. Não, e pode deixar que eu vou dar o parecer 100% seguro. Mentira também. Nós já vimos que a segurança é razoável, não é absoluta. Então já começou na base da mentira. E aqui está pedindo para você ser honesto e verdadeiro, auditor. Então ferrou, né? Aí ele fala assim, não, pode deixar que eu, a princípio, não vou fazer declarações exageradas, né? Nem no meu parecer. Então, cuidado, porque ele já está mentindo já na entrada, né? Então, tem algumas situações que a gente percebe que são totalmente contrárias a esse requisito ético. Uma delas é esse comportamento profissional de exagero, né? De mentira, de não poder assumir o compromisso que está fazendo e assim por diante. Volta na telinha. Então, além de não fazer essas declarações exageradas sobre os serviços que possam vir a oferecer, então a gente já tem essa circunstância aqui, ou sobre as qualificações que tem, ou sobre a experiência que obteve, letra B, ou não fazer referências depreciativas ou comparações infundadas com o trabalho de outros profissionais da contabilidade. Isso aqui já é mais agressivo, né? É o problema da competição. Olha aqui para mim, parece que o ser humano ele se lembra sempre da sua corrida como espermatozoide, né? Desculpa lembrar, mas o espermatozoide ele já ganhou uma grande competição, né? Ele foi 1 em 1 milhão. Então, parece que o ser humano ele nunca saiu dessa corrida. A gente está sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás do vento, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. E dentro dessa corrida a gente está competindo com alguém, né? E aí, alguns competem consigo próprio, outros competem com terceiros. Nessa grande competição em que nós vivemos, o fato de você estar competindo com alguém da sua mesma espécie, no caso aqui, um contador com outro contador, é comum. E quando você tem uma chance de ganhar, né, uma determinada competição, você além não se satisfaz somente em ganhar a competição. Eu ganhei aquela conta daquela empresa e agora eu vou trabalhar na auditoria lá. Não, eu vou denegrir a imagem do outro para o cara nunca mais pensar em contratar o outro. Quer dizer, tá, o cara não quer somente passar na frente, ele quer destroçar a imagem do outro. Então isso aqui não tem nada a ver com o requisito ético, né, que se espera de um auditor contábil. Tudo bem? Volta na telinha. Então, dentro dos requisitos que nós já vimos a integridade. Então tem que ser, não adianta somente parecer, tem que ser mesmo íntegro, direito, franco e honesto. Objetividade, não comprometer seu julgamento profissional por tendências, por tendenciosidade de outras pessoas. Competência e zelo, competência técnica, zelo, que é o cuidado com o trabalho. Confidencialidade, então ele guarda o segredo das empresas que ele vier a receber, né? Comportamento profissional, então não faz nem declarações exageradas e não faz referências depreciativas. Então, o auditor deve então cumprir essas exigências éticas, relevantes, inclusive as pertinentes à independência, no que se refere aos trabalhos de auditoria nas demonstrações contábeis. Então, aqui está, ou estão os princípios fundamentais da ética profissional do auditor. Então, guarda essa informação. Aqui estão os princípios fundamentais relacionados aqui à ética profissional do auditor. Então, aí eu botei aqui o resuminho aqui, né? Integridade, ser direito, franco e honesto. Objetividade, não comprometer o seu julgamento profissional porque ele é objetivo, está focado no propósito dele, que é ter um bom julgamento profissional.
Outra situação, competência profissional e zelo. Ser competente é ter uma característica importante, né? Atingir e manter o seu conhecimento e habilidade. Ter zelo, agir de forma cuidadosa, exaustiva e dentro dos prazos, quer dizer, cumprir prazos. Nessa auditor que não cumpre prazo, estamos um problema, né? Confidencialidade, ou seja, manutenção de sigilo. Respeitar o sigilo, não divulgar informações a terceiros, nem usar esse tipo de informações para obtenção de uma vantagem ilícita. Então, respeitar o sigilo, não divulgar informação a terceiros, não pode usar a obtenção dessa vantagem de uma forma ilícita. Comportamento profissional, cumprir leis, cumprir regulamentos e evitar uma ação que venha desacreditar a sua profissão. Então, são esses os princípios fundamentais da ética profissional do nosso auditor, tá certo? E aí caiu numa prova, olha lá, analista legislativo de Pernambuco. De acordo com as normas brasileiras de auditoria, né, a NBC-TA 200, entre os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o auditor, quando da condução da sua auditoria de demonstrações contábeis, figura a publicidade, então os atos deles têm que ser públicos, não é o contrário, tem que ser sigilosos. Fidedignidade, ele tem que ser um cara fiel. Legalidade, tem que seguir a lei. Oportunidade, tem que ser um cara que aproveita as oportunidades. Ou integridade, que é, inclusive, o primeiro, né? Integridade. Tem que ser um cara direito, franco e honesto. Então, coloque aqui o gabarito da questão. Alternativa, letra E. Fechou? Bom, vamos para um outro termo que também aparece bastante em prova, que é o ceticismo profissional. O que acontece a respeito desse ceticismo? Olha aqui para mim. Assim como o fiscal, o auditor deve ser uma coisa muito parecida com o fiscal nesse ponto. Porque quando você vai ser auditor fiscal, você só acredita naquilo que você vê. Você é meio Tomé. Sabe Tomé, da Bíblia? Então, só acredita no que vê. Eu quero ver a chaga de Jesus, eu quero ver o buraco na mão dele. Se ele não aparecer aqui na minha frente, eu não vou acreditar. Pois é, o nosso contador, o auditor contábil, ele também precisa ver para crer. Por quê? Porque, de alguma forma, o que ele deseja é saber se aqueles determinados documentos, se aqueles determinados são realmente aquilo que parece. Então, ele quer ver para efetivamente crer. Então, essa situação do ceticismo é justamente você ter uma dúvida, né? E para isso você buscar elementos para sanear aquela dúvida. O fiscal é a mesma coisa. O auditor fiscal ele vai até a empresa e ele já vai com ceticismo, ou seja, com desconfiança. Ele precisa de coisas que comprovem aquela determinada situação. Então não adianta só a fala do contribuinte. Não adianta se não houver provas materiais. Não adianta, então ele precisa ter as provas, precisa encontrar. Então esse ceticismo profissional ele acompanha os auditores, seja o auditor contábil, seja o auditor fiscal. Vai na telinha, vamos falar sobre esse ceticismo. Então ele fala assim, ó, o auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis. Então, na verdade, o auditor ele já deve trabalhar com essa característica, com esse ceticismo profissional. E aí ele fala assim, ó, o ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a... Então, o que é você estar alerta? Então, está sempre com a orelha em pé, né? Que nem o cachorro que está próximo a atacar. Então, ele está com a orelha em pé. Evidências de auditoria que contradigam outras evidências que foram obtidas. Olha aqui para mim. Então, o fato de você conseguir uma evidência talvez não seja o suficiente. E o fato de você conseguir uma evidência e uma outra que contraria a primeira, aí é menos suficiente ainda. Você tem que desempatar pelo menos essa situação. Você entende? Ah, professor, então na verdade eu preciso buscar realmente provas que sejam cabais daquilo que eu estou analisando. Essas evidências são essas provas. Eu preciso
ter provas que a princípio está acontecendo aquela determinada circunstância na empresa, né? Por exemplo, uma situação fora das empresas, né? Então, professor, você acredita? Eu comecei a ser roubado dentro de casa. É verdade? E aí eu desconfiei da minha empregada doméstica. É verdade? E o que você fez? Então, eu botei lá o meu celular para gravar se alguém ia entrar no meu quarto. Ela entrou e peguei lá a gravação e ela mexeu na minha carteira e pegou o dinheiro. E o que você pode fazer com isso? Bom, eu não posso entrar na justiça com essa prova irregular. Mesmo a gravação para efeito de acusação, quando ela é ilegal, porque não houve autorização judicial, ela não vai gerar prova acusatória. Mas eu tenho um forte indício, desculpa o exemplo, né? Até porque tenho nada contra os empregados domésticos, pelo contrário. Pessoal, gente boa e está trabalhando ali, está dando o seu ralo. Mas é um exemplo que a princípio você pode assim colocar da seguinte forma: mesmo eu não tendo como utilizar efetivamente aquilo como uma prova acusatória, uma prova de uma irregularidade, assim por diante, eu tenho um belo de um indício, né? Ou uma evidência de que há uma situação irregular, né? A carteira está saindo dinheiro e eu, a princípio, peguei. Então, vamos imaginar isso na empresa. O camarada tem a empresa, tem o caixa, aí ele está vendo que está havendo um desfalque no caixa, não consegue entender de onde vem o desfalque, aí ele bota uma câmera justamente em cima do caixa para poder pegar o desfalque. E aí ele vê o próprio sócio da empresa chegando lá ao final do dia e tirando uma boa parte do dinheiro, fazendo uma retirada sem informar a contabilidade. Então, temos um problema, tá certo? E esse problema tem uma evidência, essa gravação. Essa gravação não vai ser possível a gente usar criminalmente contra o dono da empresa, contra um dos sócios da empresa, mas vai ser possível para a gente entender o que está acontecendo. Você entendeu? Volta na telinha. Então, evidências de auditoria, né, que possam até contradizer evidências anteriores, são importantes para o nosso conhecimento. O que mais que ele fala aqui para nós? Ele fala assim, informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidências de autoria. Veja, o ceticismo profissional inclui estar alerta por informações que coloquem em dúvida. Então, eu estou procurando também informações que venham a colocar em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem utilizadas como evidências de auditoria. E isso aqui eu acho bastante interessante. Olha aqui para mim. Então, o nosso auditor contábil, ele está sempre procurando o problema, né? E sempre desconfiando. Ele é quase que um advogado do diabo. Ou seja, ele está puxando para ver o que está acontecendo realmente na empresa. E para isso ele já tem que entrar desconfiando. Ele não pode acreditar em tudo que for falado. Ele faz realmente entrevista com as pessoas, todas as pessoas estão autorizadas pela administração a conversarem com ele, ele tem acesso a todas as documentações, mas ainda assim ele tem que ser uma pessoa que seja desconfiada. Ele tem um ceticismo, só acredito vendo. Tudo bem? Volta na telinha. Outra coisa que ele tem que estar alerta, por exemplo, a condições que possam indicar fraude. Então, esse desfalque no caixa pode indicar uma possível fraude, né? Pode ser que a princípio tenha sido perdido um dinheiro no transporte, mas também pode indicar uma fraude. Então, a gente tem que ver aqui qual condição que é aquela que está sendo citada e a que ela se refere. E, finalmente, circunstâncias que surgiram a necessidade de procedimentos de auditoria, além dos exigidos nas normas brasileiras contábeis técnicas. Então, pode ser que eu precise de mais outros procedimentos de auditoria, porque aqueles não estão sendo suficientes para me dar uma segurança. Então, o nosso auditor contábil, ele está preocupado também se não é necessário aumentar a auditoria. Isso tem a ver com a amostragem, tem a ver com outro item do edital de vocês. Olha aqui para mim. Então, se eu pegar uma pequena amostra, será que é suficiente para eu poder conseguir ter uma boa resposta a respeito de como a empresa trabalha? E se eu aumentar essa amostra, não será que eu não pego uma situação irregular? Então, na verdade, isso vai ser analisado pelo auditor, mas com ceticismo profissional, com desconfiança mesmo. Eu preciso de elementos para que haja comprovação disso que, a princípio, eu tenho dúvida.
Tudo bem, pessoal? Com isso nós encerramos esse bloco, firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.